Olá, você está ouvindo a série de podcasts sobre a Semana Santa. Olá, me chamo Padre Marcelo Salles, sou sacerdote da Comunidade de Vida Shalom e vamos hoje partilhar um pouco sobre o mistério da Sexta-feira Santa. Esse mistério que deve ser bem compreendido, bem vivido por todos nós, sobretudo neste tempo difícil que estamos passando, nessa quaresma cheia de desafios, tanto exteriores a nós, quanto muitos desafios interiores que nós estamos também nos deparando. É muito importante que nós tomemos, sobretudo neste dia santo, nesse período de Semana Santa, que nós tomemos a Sagrada Escritura, que nós leiamos a Bíblia para abrirmos o Evangelho e lermos a paixão e a morte de Jesus, estas narrações da vida de Jesus, deste mistério tão importante para a nossa compreensão, para a nossa meditação, para a nossa contemplação. Todos os 4 evangelhos narram a paixão do Senhor e é muito importante nós tomarmos a fonte desses acontecimentos que nos alcançam. A paixão de Cristo nada mais é do que o conjunto dos sofrimentos de Jesus Cristo, desde sua agonia no Getsêmani até sua morte na cruz e seu sepultamento. Em primeiro lugar, Jesus agoniza de dor na noite da quinta para a sexta no Monte das Oliveiras. Depois Jesus é preso e levado ao palácio do sumo sacerdote, onde o sinédrio já estava reunido. O processo é transferido a Pôncio Pilatos e Jesus é levado por seus acusadores ao pretório e apresentado a Pilatos como um malfeitor que merecia a morte. Jesus é confrontado com Barrabás e este é solto. Pilatos então tomou Jesus, o mandou flagelar. Jesus é zombado pelos soldados, coroado de espinhos, sendo caricaturado como um rei e ainda esbofeteado. Jesus flagelado e escarnecido é apresentado como Ecce homo, eis o homem. Jesus é condenado à morte e recebe sua cruz. O Cristo carrega sua cruz pelas vielas de Jerusalém. Ele é crucificado, morre na cruz, é deposto e sepultado às pressas, pois já estava anoitecendo. Esse é um pouco da cronologia dos fatos de Jesus que nós devemos meditar bastante neste dia de Sexta-feira Santa. Hoje é o dia em que fazemos memória e vivemos com Jesus esse mistério de sua oferta total. Aquilo que nós celebramos na missa todos os dias, de um modo incruento, é aqui vivido de modo cruento. Lê-se no Catecismo da Igreja, que diz que o sacrifício de Cristo é o sacrifício da Eucaristia. Eles são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere, mas é o mesmo e único sacrifício. São horas de sofrimento crônico e humilhações de toda espécie. Mas qual o significado desses acontecimentos? Qual a importância eles possuem? Quais foram os efeitos e as causas da paixão e morte de Jesus Cristo? Sabemos que o sacrifício para o povo hebreu era o principal ato de culto. Em Israel havia sacrifício de comunhão, sacrifícios expiatórios, os holocaustos e ainda outras oferendas. Muitas vezes nós podemos nos perguntar, esse sacrifício que se repetia não seria algo ultrapassado? Será que o Messias não viria para abolir esse rito antigo, primitivo? Teria algum significado relevante? Esses sacrifícios rituais, eles perpassam o Antigo Testamento, acompanhados de palavras proféticas como que denunciando a imperfeição desses rituais exteriores. Os profetas sempre exaltam mais a obediência ante o sacrifício, a submissão que vale mais que a gordura de carneiros. Há trechos da Sagrada Escritura que exaltam a fidelidade à aliança como sendo mais cara que a imolação.
o conhecimento de Deus mais caro do que holocaustos. O próprio Jesus diz: prefiro a misericórdia do que o sacrifício. Deveria haver um sacrifício perfeito e santo. Por isso que esses sacrifícios judaicos eram também entendidos como uma prefiguração daquilo que o Messias viria planificar de uma vez por todas. Na última ceia, Jesus está certo de que é chegado o momento, quando diz: em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. A própria instituição da Eucaristia é a antecipação da sua paixão e morte iminente, onde ele deixa sob o signo do pão e do vinho o seu sacrifício pascal redentor. Toda a consciência de Jesus a respeito dos sofrimentos que deveria padecer até de sua morte ajuda-nos a compreender ainda mais que existe uma significação nesse acontecimento que ultrapassa pura e simplesmente a fatalidade histórica. Antes do seu sacrifício definitivo, era preciso que Jesus preparasse seus discípulos para a compreensão do que estava para acontecer. Na véspera da sua paixão, ele pôde, na última ceia, antecipar sua oferta sacrificial, corpo e sangue, e selar a nova e eterna aliança com o seu povo. Ao dizer: isto é meu corpo que é dado, este é o cálice do meu sangue que será derramado, Jesus institui a Eucaristia ligando esse mistério ao mistério da sua cruz, pois é lá onde o seu corpo foi dado e seu sangue derramado. Só se pode mergulhar no mistério da Eucaristia se adentrar no mistério do sacrifício de Jesus na cruz. Com tudo isso que foi dito, a paixão de Jesus não é apenas por ele sofrida, mas claramente é prevista e formalmente aceita na obediência misteriosa e contudo amorosíssima vontade do Pai. Jesus aceita desde o início que sofreria e se ofertaria num sacrifício único e total. Jesus não é a vítima impotente diante dos eventos da paixão, mas ele decide, como Senhor de sua própria vida, entregar-se. Jesus tinha consciência da sua hora. Livremente dá a vida pelos seus. Como ele mesmo diz: ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Jesus não perde nenhum daqueles que o Pai lhe deu. A cruz é a fonte da vida e Cristo é o novo templo, de onde brotam as águas que purificam o novo Israel. Sobre a cruz de Jesus estava ainda o letreiro que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por isso também a Igreja sempre reconheceu que a cruz é o trono sobre o qual Cristo reina e é Senhor. Acolhamos, irmãos, as graças que jorram desse grande mistério. A água e o sangue que jorram do seu lado hoje aberto pela lança. Deixemo-nos alcançar por sua entrega e entreguemos nossas vidas junto a Ele, ao Pai que nos ama e nos quer santos, unidos a Jesus, nosso Senhor. É um dia de muita graça, é um dia de meditação, é um dia de penitência, sim, um dia de sacrifício, sim. Mas esses sacrifícios, esse jejum, é exatamente para nos auxiliar, mediante a oração, mediante a contemplação de tudo isso que nós acabamos de ouvir, unida à sua leitura, a leitura da Palavra de Deus que você deve fazer, lendo a Sagrada Escritura, lendo essas narrativas da paixão do Senhor, que fazendo um sacrifício, sim, físico, corporal, oferecendo ao Senhor algum tipo de sacrifício, você pode se unir de um modo mais pleno, mais radical ao sacrifício de Jesus. Isso é uma prática antiga, cristã. O jejum nos ajuda a entrarmos ainda mais nessa dimensão de nos unirmos ao mistério. Que isso possa nos favorecer a contemplação da dor de Jesus, sentindo também um pouco de dor na nossa própria carne. Os nossos sacrifícios nem se comparam com o sacrifício redentor do Senhor. Mais uma vez, experimentando um pouco de sacrifício, isso nos ajuda, eleva o nosso entendimento, a nossa visão do mistério.
Meus irmãos, precisamos nos abrir para contemplarmos em profundidade o mistério e assim sermos alcançados na sua profundidade, alcançarmos as suas graças e assim darmos testemunho da vitória de Cristo sobre a nossa vida, da vitória de Cristo também sobre o pecado que vence em nós pela força do seu sangue e pela força da sua cruz. Meus irmãos, que Deus nos insira ainda mais nesse mistério grandioso da contemplação dos caminhos de Jesus, da sua paixão, morte, de todo o seu caminho sofredor, que nós vivamos unidos a Jesus. Eu peço essa graça ao Senhor por cada um de vocês. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste tempo, fique conosco. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube SH Belém.